fofoca, então, notícia delicada que a gente traz agora, envolvendo Marlene Matos, viu? A Eita. diretora da Rede TV, ela falou a respeito de uma acusação que foi feita no documentário das Paquitas. Sabemos, né, que muita coisa foi dita, ela até não quis participar ali do documentário, até acredito para não me estender mais tudo aquilo que foi dito no documentário. Ela abriu o jogo e falou, né, na verdade assim, não só no documentário, só corrigindo a informação, mas o que foi dito pela Kátia Paganotti em A Grande Conquista. Kátia Paganotti, que é Paquita, está confinada em A Grande Conquista, e lá ela fez uma declaração, tá? Ela falou que algumas atitudes de Marlene Matos não eram muito bem, não eram muito certas. Ela disse, abre aspas, uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, 1h da manhã, a Marlene ligou para casa de cada uma, mandou todo mundo ir para casa dela e disse, reunião aqui agora. Uma morava lá em Caxias, Duque de Caxias, e ela morava na Lagoa. Fecha aspas. E aí a Kátia Paganotti continua, abre aspas. Era normal, não normal, mas era uma coisa, era outro tipo de coisa. Tudo o que eu vivi ali me fez crescer forte, eu já passei por muita coisa. E ali rolou uma acusação de que a Marlene teria mandado as Paquitas tirarem a roupa. Nossa. Tem essa acusação, né? Que a Marlene Acusação Matos... seríssima. Muito, né? A Kátia Paganotti acusou a Marlene Matos de ter obrigado ela a ficar sem roupa na época em que ela era Paquita da Xuxa. E aí essa fala, né, da Kátia Paganotti repercutiu muito mal nas redes sociais. Isso. Pode Isso, falar. não, só ia dizer que a própria Marlene resolveu se pronunciar, né? Mas antes de trazer, eu só queria trazer a aspas da Kátia, onde ela fala Pode trazer. isso, ó, abre aspas. Chegando lá, né, nessa reunião, ela falou, agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda. Eu tinha 12 anos de idade, surreal, sabe? Contou aí a Kátia Paganotti. E aí, o Ídio, que também está confinado ali, né, na Grande Conquista, ele perguntou, abre aspas, ela usou esse termo, ela disse, quero ver quem está gorda, fecha aspas. E aí a Kátia disse isso, confirmando ali a informação. E ainda a Kátia Paganotti completa, né? Abre aspas, era normal, não normal, mas era uma coisa, era outro tipo de coisa. Tudo o que eu vivi ali me fez crescer forte e eu já passei por muita coisa, fecha aspas. Então, segundo Kátia Paganotti, que está em A Grande Conquista, Marlene Matos teria chamado todas as Paquitas entre meia-noite e 1h da manhã na casa dela e pedido para que elas tirassem a roupa para ver quem estava gorda. O que é extremamente estranho, né? Por que meia-noite, 1h da manhã? Estranho para dizer o mínimo, né? É porque assim, Daniel, vamos lá, a Marlene Matos, ela se pronunciou em entrevista à revista Quem e falou o seguinte, abre aspas, a única coisa que eu tenho a dizer é que esse momento nunca aconteceu, é irreal. Então, assim, ela se reservou a falar apenas isso, apenas negar, né, a acusação. Mas que é um caso muito esquisito, é sim, tá? Eu acho que a Xuxa poderia aparecer para falar sobre esse caso também, né? Seja para confirmar, seja para negar, ou seja para dizer que nunca ouviu falar sobre isso, mas eu acho que certas coisas precisam ser esclarecidas, né? Porque se isso de fato aconteceu em dado momento, a Kátia Paganotti fala que ela tinha 12 anos, então o que está acontecendo? Né? O que houve? Foi um assédio moral e sexual nesse caso? Né? Porque ela fala, era normal esse tipo de coisa. Não era normal, mas era algo como que, tipo assim, aconteceram outras vezes, foi apenas uma vez. E eu falo isso, Daniel, porque hoje a gente está vivendo num momento, né, onde certas coisas podem ser denunciadas porque existe a internet, existe a mídia alternativa, né, existem as redes sociais de uma forma onde as pessoas conseguem ter uma fala muito ampla. Mas naquela época, anos 80, 90, até 2000, ali meados dos anos 2000, não existia isso. Então era muito mais fácil abafar um caso como esse. Afinal de contas, a
grande diretora Marlene Matos tinha uma imagem e uma paquita, apenas uma paquita, uma pessoa, né, que presta serviços, que não chega nem a ser uma coadjuvante, né, é quase uma figurante ali, não teria essa força para bater de frente com a grande diretora Marlene Matos. Então, assim, certas coisas precisam ser esclarecidas. Essa saída pela tangente de dizer que nunca aconteceu, não comprei essa história, tá muito estranho, né? Eu acho que, inclusive, o documentário que o Globoplay está fazendo sobre isso pode ter novas revelações pesadas sobre a relação da diretora com as ex-paquitas, onde supostamente, de acordo com a Kátia Paganotti, que está dentro da Grande Conquista, houve uma situação onde a Marlene teria pedido para que as meninas tirassem as roupas para ver quem era que estava gorda. E, além de tudo, fora do ambiente de trabalho, na casa da Marlene Matos, fora do horário de trabalho, pela madrugada. Então, assim, o que está acontecendo? O que houve? Por que todo esse zum, né, só está surgindo agora, onde a gente não consegue entender o porquê que tudo isso aconteceu e por que a Marlene Matos se reservou a falar tão pouco sobre isso? Mas, ao mesmo tempo, então, a gente está falando de uma acusação muito grave e que não foi confirmado por nenhuma paquita. Ninguém até o momento falou sobre isso, em mais de anos, né? Ah, mas as pessoas têm medo, Daniel. Mas, ok, muita gente falou, por exemplo, que a relação entre a Marlene e a Xuxa era tóxica, como a própria Marlene reconheceu, como a própria Xuxa reconheceu. Então, outras aspas sobre isso teriam surgido. A gente não está falando de uma pessoa, nós estamos falando de várias envolvidas, né? Sim. E até o momento ninguém falou a respeito. Até porque, se a gente for parar para pensar, durante muito tempo a Marlene não esteve diretamente à frente de um projeto na TV aberta, como hoje, por exemplo, ela tá ali no Geral do Povo, né? Que eu acho que comanda muito bem e faz um trabalho excepcional ali, né, na Rede TV. Agora, o que a gente vê é que ninguém mais falou sobre esse assunto, ninguém mais trouxe isso à tona. Até agora, né? Até agora. Foi apenas essa acusação da Kátia Paganotti, que, na minha opinião, já não tem, né, a Kátia já tá fazendo de tudo para aparecer ali dentro do programa. É claro que, assim, se isso realmente aconteceu, é o momento de outras paquitas virem à tona e falarem sobre isso. Mas por que ninguém teria falado sobre isso ao longo de tantos anos, não é? É muito estranho mesmo. E eu acho que a Xuxa não vai se pronunciar sobre isso, viu? Eu acho que o que a gente viu envolvendo Xuxa e Marlene foi aquilo do documentário e acabou ali mesmo. Não acredito que deva existir uma outra interação ali entre as duas. Eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos não tão cedo ou da forma que a gente tá esperando, tá? Que é esquisito, sim, seja para chancelar de que a Kátia tá falando a verdade, seja para alguém aparecer e dizer que isso nunca aconteceu, né? Porque como você falou, ela não trouxe algo, ela falou o que aconteceu, citou que existiam outras pessoas, mas não deu nome de ninguém, não apresentou, obviamente que tudo tem que ser apurado, mas eu acho que tem que ser apurado mesmo. Não tem que esquecer, não, porque é aquilo. Muita gente pode ter ficado calada por puro medo do que aconteceu naquela época e falou, olha, aconteceu há 20 anos, deixa isso pra lá, né? E agora vem à tona. Então, assim, eu acho que se existe realmente algum fundo de verdade, outras pessoas vão aparecer para falar sobre isso, porque se realmente aconteceu, é um abuso seríssimo. É um abuso seríssimo, independente de ser mulher, independente de ser o que seja. É uma pessoa em posição de poder, né, contra outras pessoas que estavam ali como funcionárias, porém todas menores de idade. Então, realmente, é algo a analisar e a ser, sim, verificado se há alguma veracidade. Se não houver, né, aí Dona Kátia Paganotti tem que pagar na justiça por estar levantando falso testemunho. Com certeza, né? A gente vai seguir acompanhando essa história, atualizando tudo aqui no nosso Papo de TV. É importante a gente reforçar mais uma vez aquilo que você falou, que eu falei e que a gente, né, volta sempre a mencionar. Estamos falando de crianças, estamos falando de uma época onde o trabalho infantil não era muito bem organizado, né?
a gente vê vários atores mirins, atrizes mirins. Eu tava até vendo a Cíntia, eu esqueci o nome dela, o sobrenome, que fez Castelo Rá-Tim-Bum. Ela falando que... Ela fez a Biba, né, em Castelo Rá-Tim-Bum. Ela falando que eles trabalhavam muito, eles saíam da escola e iam até meia-noite, às vezes gravando, viravam final de semana gravando. E ela mesma fala, naquela época não existia uma legislação para o trabalho infantil, né? E assim como as próprias paquitas falavam, né, depois de algumas entrevistas, elas mencionaram que muitas das vezes não conseguiam conciliar muito bem a escola, né? Porque tinha agenda de shows, aí gravava tarde e noite, muitas faltavam às vezes na escola, né, para conseguir cumprir uma agenda de shows. E isso começou a ganhar mais visibilidade da justiça, principalmente ali dos órgãos responsáveis pelo trabalho infantil, com o tempo. E a gente está falando de uma coisa que evoluiu agora, 2008, 10, até um pouquinho antes, 2006, O 2005. SBT, inclusive, parou de ter apresentadores infantis, né, por conta da regra, né? O Ministério Público O vetou, Ministério né? Público puseram a Silvia Bravanel lá, inclusive, assim, de última hora, porque os apresentadores mirins, que era, inclusive, o pessoal que participou ali na época do Carrossel e tal, ficaram proibidos mesmo de apresentar, e programação infantil não pode mais ter publicidade, isso já faz alguns anos que é dessa forma, mas vem aí de um histórico, né, onde pessoas ali que trabalham, mesmo que seja na área do entretenimento, precisa existir uma regulação, sim, para evitar que certos abusos não aconteçam, principalmente porque a gente está falando de crianças, de adolescentes, e que sim estão em formação, né, ainda estão ali conhecendo o que é o mundo e na mão de estranhos totais, né? Às vezes pode acontecer muita coisa errada, sim, mas claro, Daniel, a gente vai continuar atualizando esse caso, vai trazer aqui, se houver alguma atualização, porque esse caso, como eu falei, precisa ser apurado, seja para o bem ou seja para o mal. Com certeza, né? A Marlene se pronunciou, a gente espera também que as outras paquitas se pronunciem a respeito disso, né? Que elas falem mais abertamente sobre isso e que não pode ficar debaixo dos panos caso realmente tenha acontecido, tá? A gente segue acompanhando e qualquer desdobramento atualizamos aqui com vocês. Bora girar papo da